Fala pessoas, dia 25/3, segunda-feira, e vamos às notícias, lembrando, né, da questão do áudio do Mauro Cid. Claro que as coisas desenrolaram e a gente vai ver aqui o que realmente aconteceu, tá? O vídeo do Lilotalk tá pronto, tá? Tá completamente feito, aí a pauta só falta gravar, tá? Mas vamos lá. Cid prestou depoimento na sexta para explicar críticas a Moraes e a Polícia Federal, tá? Então ele vai lá, depois do que o áudio vazou, os caras sentiram, vamos aí conversar, que negócio é esse aí da PF? Que obrigou, enfim, não se sabe muito bem o que falou por completo lá, mas Mauro Cid foi preso por ordem de Moraes após audiência no STF e acabou. Toda a questão da delação, daqueles 2 anos, que ele falou, bom, vou manter no cargo, são só 2 anos aí, né? Infelizmente o negócio foi pesado e Mauro Cid desmaiou no STF após saber que sairia de depoimento preso. Tá? Aí muita gente tira sarro, né? Mas a situação é complicada. Cid prestou depoimento por cerca de 1h30 e após a audiência foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra ele. Quando soube da determinação, o militar passou mal e os brigadistas do STF precisaram prestar atendimento a ele. Cid estava no segundo subsolo da corte quando foi levado para a viatura pela viatura da Polícia Federal. E o pessoal fala, não aguenta nem 1/3 do que a Dilma aguentou na ditadura, 2.400 curtidas. Imagina uma guerra com esses militares que desmaiam com uma simples prisão. Olha como os caras falam. Machão no Zap criticando o Supremo, a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes. Mas na frente do homem as pernas ficaram bambas. Soldadinho de Nutella. Armou e se ferrou e dando risada. Braço forte, pressão baixa e muitas piadas. Né? Veja o momento em que Cid sai preso do STF. E ele aí, né, muito abatido. Xandão, herói da democracia, citam, tá indo preso sem roubar um real da educação, da saúde do cidadão brasileiro. Pois é isso que eu queria dizer pra vocês. Muita gente tirando sarro, vocês estão vendo aí. Ah, porque o Cid é um fraco, ele é mole, porque ele deveria aguentar mais, porque ele é um soldado, porque ele é um militar. Só que você imagina o seguinte, vocês lembram do áudio? Imagina 30 anos de cadeia. É diferente você ser aí um criminoso, você tá todo descoladão, vai preso, sabe que o país ele tem leis brandas para quem realmente não presta. Aí você sabe, né, que vai pra cadeia, o cara todo chavosão, todo melindroso, cheio aí de contatos na cadeia, dá aquela desenrolada e às vezes sai até melhor. Agora, quando falamos de Mauro Cid, a gente tem que lembrar que é um cara com cabelinho penteado, é um cara todo mais contido, é um cara todo mais assim, certinho. Imagina o que ele vai fazer na prisão. E se for 30 anos? E a família? E a mulher? Enfim, tudo isso cai como uma bigorna na cabeça dele. Não é à toa de desmaiar. Realmente é uma coisa que você realmente sente que é bem pesado. O pessoal vai tirar sarro, logicamente, mas imagina, né? A gente via que ele era bastante fiel e fazia as coisas tudo certo. E é claro que Mauro Cid diz que quer manter delação, confirma depoimento e afirma que não foi coagido pela PF. Claro que ele vai voltar tudo, não, aquele áudio estava errado, foi só um desabafo, não, isso não existiu. Só que, claro, é aquilo, quando vê 30 anos na frente, quando você vê tudo que vai perder a vida. Praticamente o cara simplesmente quebra, o cara, não, eu faço o que quiser. Mas o áudio é um áudio diferenciado. Eu digo que o áudio ele vai muito além da política até, tá? Porque você percebe que o áudio ele foi de uma sinceridade absoluta, né? E não importa aí o que você pense da política brasileira, né? Ele falou da questão da injustiça que ele vem sofrendo e devemos dizer que realmente estamos em tempos difíceis. Ministros do STF desconfiam de armação de bolsonaristas e falta de piedade com Mauro Cid. Uma coisa que é muito questionada. Como é que esse áudio vazou? Por que ele vazou? Será que foi um movimento da própria esquerda para ferrar com ele e para não deixar ele impune? Mesmo fazendo as delações? Da onde veio esse áudio? Será que foi realmente só aí de um jornalista que quis fazer um furo e conseguiu? É de se pensar, a gente fica se perguntando o que aconteceu realmente para esse áudio vazar, né? E esse, como eu imaginei, né, que o áudio aparecendo com aquele teor, né? Com certeza ia ter aí, vamos dizer, um peso muito grande no futuro do Mauro Cid. E não foi, foi no mesmo dia, né, praticamente, naquela própria sexta, o cara acabou sendo preso. Cid diz que engordou mais de 10 quilos e é tratado como leproso por amigos. Então você percebe, o cara, ele perdeu tudo. Hoje ele só vê o advogado do lado dele e aí ele não conseguiu mais nada. Até mesmo aí, depois desse áudio, quem é que vai ficar do lado dele, né? Porque não tem mais salvação, aparentemente. Não tem mais delação para fazer, não tem mais acordo.
é um impacto bastante, né, vamos dizer assim, difícil de tancar. E o cara desmaiou, não é à toa, tá? Governo Lula impõe sigilo de 100 anos para informações, incluindo lista de visitantes da Janja. E olha só, não é à toa que eu tô falando aí desse sigilo de 100 anos, porque o Mauro Cid está no meio. Entre os documentos em segredo secular está a lista dos visitantes da primeira-dama Janja. Também figura a ficha funcional do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Que estranho, né? Enfim, claro que eu ia fazer vídeo exclusivo esse final de semana para dar aí minha opinião, mas eu quero esperar mais um pouco, tá? A gente está em situações muito complicadas, não só na política, mas também na questão de segurança pública, e a gente vai ter que conversar bastante sobre isso. A tensa reunião secreta de Bolsonaro com Alexandre de Moraes, que foi citada por Mauro Cid. Mauro Cid falou que tinha algo para ser dito, que o pessoal ficou aí, vamos dizer, como a palavra que ele usou, ficaram desconcertados, né? Bolsonaro, por sinal, não seguiu o conselho de Ciro Nogueira, que poderia ter mudado o curso da história. Então, essa reunião do Moraes com Bolsonaro foi na casa do Ciro Nogueira. Ainda presidente, ele foi convencido pela ala ideológica de que reconhecer a vitória de Lula desagradaria a boa parte de seu eleitorado que pleiteava uma intervenção militar, né? E entre os que foram contra o discurso estão Braga Neto, Onyx Lorenzoni, Felipe Martins e militares como Mauro Cid. E aí a gente vê essa situação toda da questão que Bolsonaro, ele foi aí, de certa forma, pelo que dizem essas informações aqui, que foi, olha, assim como o Mourão falou do lado dele uma vez, joga real, né? E o Bolsonaro não queria falar assim, tá bom, o Lula ganhou. Porque muita gente falava que reconhecer a vitória desagradaria boa parte do seu eleitorado. Então, o quê? Segurando o capital político. A gente conversou aqui no vídeo exclusivo sobre isso, né? Então era uma situação muito complicada. E aí várias pessoas, como Braga Neto, Onyx e Felipe Martins, falavam no ouvido dele, falando, não aceita. Só que aí a gente se pergunta como seria diferente as coisas. Será que mudaria, por exemplo, o 8/1, se ele falasse tudo bem, né? Infelizmente, vamos bola para frente. Será que teria aí um impacto no capital político mesmo ou evitaria o 8/1? Não sabemos. Só sabemos que a situação da direita é muito complicada. E Mauro Cid, inclusive, tem aí, né, sofrido mais. Bolsonaro vê com desconfiança áudios de Cid criticando PF Moraes. Para o entorno de Jair Bolsonaro, vazamentos de áudios de Mauro Cid com críticas a PF e Alexandre de Moraes seria um desabafo orquestrado. Né? Então ele acha muito estranho esse vazamento, né? Eles já estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade, eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? Afirma o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro em um dos áudios. E o áudio, ele realmente, vamos dizer assim, como eu falei, ele vai além da política, de uma sinceridade absurda, porque ele não vê lados, ele vê o lado do Mauro Cid, né? Do prisma realmente dele de um desabafo. Então ele cita, por exemplo, os milhões do Bolsonaro em Pix, ele cita, por exemplo, a questão aí, né, de ter sido abandonado praticamente, que os políticos estão dando muito bem, e fala também da PF e fala de Moraes. Então, o Mauro Cid, ele atirou para os dois lados naquele áudio, né? Então, por isso que eu falei, ele é além da política, é uma coisa mais pessoal, de um prisma de alguém que está em perigo ou sofrendo bastante, né? Moraes silencia sobre suposta reunião com Bolsonaro citada por Cid. Ex-ajudante citou encontro sem dar mais detalhes em áudio revelado pela revista Veja. Foi perguntado, é lógico que o Moraes não vai falar nada. Que o Moraes não precisa falar nada. Quem precisa falar aí é os caras que precisam se salvar, né? Os caras chegam lá, você vai ficar preso aí 30 anos. O cara fala tudo. E até mesmo como fez o Mauro Cid, ele volta atrás. Não falei nada da PF. Né? Porque ele talvez imaginava que o áudio não seria vazado. Olha só que loucura. Mas é lógico, o Moraes, ele faz o que ele quer. Se ele quiser, ele fala. Se ele quiser, ele não fala. E esse é o Brasil. Agora, saindo dessa questão aí do Mauro Cid, né? Vamos ver o Brasil. O Brasil está com projetos como esse. Projetos querem alterar a lei para proibir prisão de quem vive sem trabalhar e não pode sustentar, né? Então existe aí pelo menos 3 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que pedem para revogar o trecho da lei de contravenções penais de 41, que trata da punição da vadiagem. O artigo 59 diz que quem vive sem trabalhar e não tem dinheiro para se sustentar pode ser preso por até 3 meses. Né? Uma lei que simplesmente eu não vejo, né? Se fosse assim não teria Cracolândia, né? Mas o que eu vejo é que eles querem tirar ainda mais qualquer tipo de possibilidade de lei, porque isso aqui, com esse tipo de lei, vamos dizer que aparece alguém aí que fala assim, vamos resolver a questão das ruas, ao nível de pessoas morando na rua é exagerado, é demais, e aí vai começar a simplesmente, né, as pessoas tomarem algumas ações. Agora, se eles tirarem essa possibilidade,
o lumpenproletariado, que é o da esquerda, que é aquele monte de gente na rua, aquele monte de gente vivendo aí, talvez aí, vamos dizer, de bolsa, de auxílio, né? Vai ser aí muito maior, né? Não terá nem possibilidade de alguém fazer alguma coisa no futuro. Né? E STF forma a maioria para permitir a extinção de multa de condenados que não tiverem condições de pagar. O julgamento analisa a situação de condenados que cumpriram a pena de prisão, mas que não pagaram a multa, que fica impedido de acessar alguns direitos básicos como votar. Então o cara, vamos dizer, cumpriu a pena, mas ainda tem uma multa. É lógico aí, né, como é o Estado brasileiro, vai falar assim, mais possibilidade daquele que errou ter aí, vamos dizer assim, regalias. E você que trabalha todos os dias, e você que faz aquele corre, que está com problema nas contas, que está endividado, né? Você não tem ajuda nenhuma, né? Você apenas se ferra, né? Aqui no Brasil é aquilo, o errado sempre tem possibilidade, quem é certo sempre tomando na cabeça, básico, né? Mais de 9 milhões de pessoas no Brasil não sabem ler nem escrever, né? E isso aqui fala de 9 milhões, só que existe uma coisa além de saber ler e escrever. Tem gente que sabe ler, sabe escrever, mas escreve mal e quando lê não entende nada. A interpretação de texto é demais aqui no Brasil, né? É algo que é difícil de exigir das pessoas, porque quando eu faço um vídeo, uma coisa é básica quando eu faço um vídeo. Muitos comentários que mais me estressam, nem são pessoas que discordam de mim, são pessoas que não entendem o que eu falo. Aí o negócio fica muito difícil para mim, porque eu tento ser o mais claro possível, com as palavras mais claras possíveis, não uso de ironia, não adianta. O que tem de pessoas que escutam o que eu falo, vai lá e interpreta ao contrário do que eu falei. E isso acontece diariamente. É todos os dias. Então o brasileiro, ele sabe ler e escrever. Eu acredito que quase 100 milhões de pessoas não sabem realmente ler e escrever. A interpretação de texto manda abraço. Analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional é algo que realmente pega no Brasil. Fevereiro registra alta de mais de 60% nos pedidos de recuperação judicial. E aqui a gente vai falar todo dia aqui de problemas de empresas fechando. Empresas que não conseguem mais se manter. Né? De 169 empresas fizeram a requisição legal. Dessas, 80 fecharam as portas. Então é muita empresa. Tá? E no Brasil temos jovens nem chegaram a 9,6 milhões em 2023. Cerca de 19% da população, quase 20%. Esse grupo reuniu jovens de 15 a 29 anos, não trabalham nem estudam. Temos aqui 9 milhões, um número próximo aí daquelas nem, né? Não sabe ler nem escrever, não trabalham nem estudam. E como é que fica o Brasil? 19%, cara. É muita coisa. E por isso que ovos de Páscoa perde público e é trocado por barra de chocolate. É uma coisa feita há muitos anos, tá? Mas pelo visto aqui, consumidores só 12% vão querer ovo de Páscoa. Porque o valor tá absurdo, mas não é só questão de valor ser alto, sempre foi. É falta de dinheiro mesmo. Eu acredito que agora seja questão econômica. As pessoas não têm mais dinheiro e por isso você vê mercados vazios, você vê restaurantes vazios, você vê gente economizando demais. E o ovo de Páscoa, convenhamos que é apenas um luxo, né? É um presente que vem aí num formato diferente, mas vem pouco chocolate, né? A gente sabe disso aí. Enquanto isso, o Brasil tem um silêncio insustentável. Olha só o Globo falando. O Brasil foi o único país do Mercosul que não comentou prisões de aliados de opositora venezuelana. Uma posição que pode trazer custos no futuro. Com certeza vem trazendo bastante. Mas o estranho é o Globo, o jornal Globo, atacando o presidente Lula, né? Que era o perfeito para eles. Falei que ia mudar? Falei para vocês todo dia. Agora a gente vai ver uma notícia assim, sutil. O que a Globo quer batendo no Lula? Ele não era tão brother. Despesas ultrapassam o limite e o governo anuncia bloqueio de 2,9 bi. Né? Avanço dos gastos registrado no relatório bimestral do orçamento obrigou o bloqueio para evitar descumprimento do novo arcabouço. Que tem um arcabouço aí que tem que arrecadar muito para poder gastar. Né? E por isso que a gente tem uma arrecadação recorde. Mas mesmo assim as despesas são demais. E aí eu pergunto para vocês, se as despesas estão demais, sua vida está melhorando? Temos aí serviços bons para você, está melhorando o serviço cada dia melhor, Brasil maravilhoso. Por que existem tantas despesas se as coisas não melhoram? Pode ser que as despesas são para coisas que não refletem para o público uma melhoria, outras coisas assim que a gente não sabe o que é. Não sabe o que é. Esquerda faz atos esvaziados contra Bolsonaro sob distanciamento de Lula, né? E aí eu fico perguntando de onde veio isso aqui. Eu nem sabia que ia ter movimento de esquerda. Você vê que o negócio é tão pequeno que nem aparece pra gente, né? Olha aí, ó. Veja fotos e vídeos, né? Vamos ver só duas fotos aqui, ó. Salvador,
pingo de gente. São Paulo, menos ainda. O que tem ali é guarda-chuva, né? Porque tava, imagina, frio, chovendo, e o pessoal vai pra rua, né? Ainda mais de vermelho. Não vai, né? Você vê a força da esquerda cada vez mais já era fraca. Existia toda uma questão de dinheiro sendo colocado, pessoas ganhando um pãozinho com mortadela para ir pra rua e tal. E você vê mais gente assim, aquele monte de pessoa de vermelho. Às vezes trocaram, como diz a Tebet, não põe branco que vermelho pega mal. Então tinha toda essa questão aí da, né, o enfrentamento a Bolsonaro, os caras tinham aquela movimentação. E hoje a gente vê que o negócio tá ficando difícil. Então você vê a Globo batendo no Lula, você vê muitas polêmicas envolvendo o Lula, questão de Venezuela, questão de Israel, e você vê aí minguando, você vê a esquerda morrendo praticamente. E cada vez vai ficar pior para eles, né? Eles se acham bastante ainda, tem muita gente ainda. Ai, porque o Lula é maravilhoso. Quero ver vocês falarem isso daqui a pouco. Agentes temem que fim da saidia transforme presídios em caldeirão de rebeliões. E eu acredito realmente que vai ter alguma movimentação. Só que a movimentação não vai ficar só aí nos presídios, tá? Como a gente tem conversado, e vai existir uma facção criminosa que ela vai completamente virar de ponta cabeça, tá? E provavelmente, talvez a gente veja, talvez em São Paulo, acredito em São Paulo, algo que aconteceu em 2006, né? Enfim, vamos ver se vai acontecer ou não. Mas tudo indica que muitas coisas sérias, históricas até, coisas que nunca aconteceram, vão acontecer na criminalidade do Brasil. Reviravoltas, né, que já vem acontecendo aí. A gente conversou sobre isso. Estado Islâmico assume atentado, né, que tirou vida de 40 pessoas em Moscou. Aqui tá 40, mas falam até de 140, já 143. E eu me pergunto o que tá acontecendo. Muita gente fala de false flag, outros falam que é alguma coisa relacionada à Ucrânia. Só que aqui o Estado Islâmico assume, sendo que o Estado Islâmico deveria ser pró-Rússia. E aí você fala assim, será que é isso aqui? Rússia e China vetam resoluções dos Estados Unidos que pedia por cessar fogo em Gaza. E por que Rússia e China estão fazendo isso? Eles falam que passou da hora, né? Vamos ler aqui. A Rússia e a China vetaram uma resolução proposta pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que determinava um cessar fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. A votação ocorreu nesta sexta-feira. O representante russo acusou o texto de proteger Tel Aviv e chamou Washington de hipócrita por ter bloqueado até agora uma resolução pedindo um cessar-fogo, mudando de postura apenas agora. Ué, mas você tá mudando apenas agora, por que você não continua? Por que uma inversão de coisas? E aí a gente vê, a Rússia prende 11 suspeitos, né? 115 pessoas aí perderam a vida, não falam mais, né? Suspeito preso na Rússia diz que ia receber 27 mil pelo ataque. E aí temos um número de 143 pessoas já que perderam a vida. Só que tudo isso me deixa muito com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? Porque se pode ser uma briga real entre o califado e a Rússia, uma coisa que eu não esperava, mas nunca se sabe, porque a gente lembra do Prigozhin, então pode acontecer uma coisa dessas, mas pode ser um false flag, até mesmo porque Putin chama ataque na Rússia de carnificina e promete retribuição, tá? E ele colocou aí que tentou vincular a Ucrânia, tá? Eu acho tudo isso muito estranho. Tá? É uma coisa que a gente deve esperar um pouco e vamos ver se impacta realmente nos caminhos da Guerra Fria 2.0, tá? Rússia adiciona ao movimento internacional LGTB QIA+, a lista de entidades terroristas. Então a Rússia adiciona, né, esse movimento que é globalista, a gente conhece, quem é de direita realmente é contra, mas a Rússia coloca como terroristas extremistas, ou seja, os caras vão presos, tá? E aí você percebe a diferença, né, do Ocidente aí, né, e da Rússia. Israel vai invadir Rafah mesmo sem apoio dos Estados Unidos, diz Netanyahu a Blinken, né? Como eu falei, Netanyahu ele não tá com brincadeira. Aí chegou o Blinken todo meio fraquinho, o Blinken querendo passar a mão na cabeça do Xi Jinping, fazendo uns conluios aí, umas alianças, e o Netanyahu falou, eu vou pra cima porque é isso que eu quero, né? E a gente vê isso aí, vamos dizer assim, eu não esperava que os Estados Unidos ficassem contra Israel, mas tá muito estranho. O Blinken ele vem aí com decisões muito erradas, na minha opinião. Venezuela aprova criação de Estado em Essequibo, Guiana protesta. Mas o presidente de Guiana não estava tudo felizão, do lado do Lula, né? Tava tudo lá, aquela recepção. Vamos conversar com a Venezuela. Caraca, é impressionante como esses caras caem nesse papinho, né? A gente aqui, né? A gente não é
nada, nenhum, tá? Um cargo importante, né? Não tá em nenhum tipo de, vamos dizer assim, não somos especialistas. A gente percebe que os caras mentem e o pessoal ainda aceita essa galera. Opositora venezuelana anuncia substituta para enfrentar Maduro. Não sei se vai adiantar, né? Maria Corina, que tava aí cheia de reclamações, vai por outra pessoa. Só que aquilo, se os caras não quiserem, não adianta colocar 1, 2, 3. Lembra do Guaidó? O Guaidó teve uma época que os Estados Unidos disse que o Guaidó era o presidente realmente aí da Venezuela. Cadê o Guaidó? O Guaidó sumiu, desapareceu. Veja vídeo em que Kate Middleton anuncia diagnóstico de câncer, né? Temos aí essa questão, apareceu uma foto dela, o pessoal falou que era fake, que tinha vários erros de Photoshop e era realmente uma montagem. Aí ela realmente apareceu e falou da questão que está com câncer, né? E uma coisa que eu sempre falei aqui que a gente não fala mais, né? E eu não vou falar de novo. Câncer afeta 3 membros da família real britânica ao mesmo tempo. É uma coisa meio estranha, né? O que será que apareceu nos últimos anos que aumentou tanto os casos de câncer para acontecer até isso aqui com a família britânica, né? O que será que aconteceu? Não sei, né? O Bolsonaro uma vez no cercadinho deu uma dica. Não sei se vocês lembram. É difícil achar até esse conteúdo hoje. Mas aquilo ficou gravado na minha mente. Eu falo assim. Tem gente que está na elite, no alto escalão. O pessoal costuma menosprezar porque eu sou A, eu sou B e eu vou ignorar o que o cara fala. Verifique, né? Se o cara está em um alto posto, o que ele fala. Muito provavelmente ele tem melhores informações do que a gente, né? Enfim, vamos deixar aqui em aberto que eu não posso mais citar esses temas. Infelizmente, perdi 12 anos de vídeo. O pessoal fala, você tem medo? Não, eu perdi 12 anos de vídeo, o canal foi praticamente apagado. Por causa desse tipo de assunto, perdi tanta coisa, perdi plataforma de apoio em vídeos, eu fiquei doente, peguei o C19 justamente por causa desse baque que eu levei, a minha imunidade caiu. E até hoje eu não sei se eu tô ok, né? Mas estamos sobrevivendo. Pessoal, obrigado pela visita de vocês. Em breve Little Talk. Infelizmente, final de semana é o tempo que sobra para fazer as coisas. Eu acabo passando aí da hora. Mas tá tudo a pauta montada e vídeo exclusivo. Eu vou deixar para semana que vem, porque tem muita coisa pra gente observar durante essa semana, para fechar o raciocínio. Lembrando, esse canal não é o primeiro que divulga. O nosso canal aqui, né, que é mais focado em vídeos exclusivos, é uma análise precisa para não falar besteira. Eu não tenho pressa. Eu tenho mais a gana, a vontade de acertar, de falar o correto, porque nós estamos juntos aqui. Precisamos saber da realidade para nos programar, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala, até mais.